Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber vídeos que vão te ajudar a entender o passado, o presente e como tudo isso molda o futuro. Vamos juntos mergulhar nas histórias que definem o mundo. Você sabia que o colapso de um único país mudou completamente o rumo do mundo no século XX? A frase "o fim da União Soviética foi a maior catástrofe geopolítica do século" foi dita por Vladimir Putin e reverberou como um sinal claro de sua visão sobre a história. Para especialistas, essa declaração é mais do que uma reflexão. É uma justificativa para as ações que a Rússia tomou nas últimas décadas, como a Guerra da Geórgia, em 2008, e a invasão da Ucrânia, em 2014 e 2022. Mas o que foi, afinal, a União Soviética? E como um bloco tão poderoso, que rivalizava diretamente com os Estados Unidos, entrou em colapso? Esse é o canal Dicionário do Universo, e hoje vou contar como nasceu, cresceu e caiu a União Soviética, um dos maiores blocos políticos, econômicos e militares que o mundo já viu. Vamos entender os bastidores dessa potência que moldou boa parte do século XX e descobrir o impacto que o fim desse gigante teve, não só para os países que faziam parte dele, mas também para o equilíbrio geopolítico global. Mas antes de começar, inscreva-se no canal. Dessa forma você fica por dentro de todos os vídeos que trazem explicações diretas e aprofundadas sobre os temas mais importantes da história e da atualidade. Agora pega um café, se acomode, porque esse é um daqueles vídeos que você vai querer assistir até o final. O início de tudo. Para entender a União Soviética, precisamos voltar no tempo, ao início do século XX. A Rússia, que viria a ser o núcleo da URSS, era um país assolado pela fome, pobreza extrema e instabilidade política. Enquanto a Primeira Guerra Mundial devastava a Europa, internamente a Rússia enfrentava um cenário igualmente caótico. Em 1917 veio o estopim, a Revolução Russa. Os bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, derrubaram o czar Nicolau II e acabaram com séculos de monarquia. Foi o início de uma guerra civil sangrenta, mas também a base para a formação de algo novo e ambicioso. Em 1922, a Rússia se uniu a outros territórios, como Ucrânia, Bielorrússia e Transcaucásia, região onde hoje ficam Geórgia, Armênia e Azerbaijão, para formar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. A promessa era de um sistema comunista onde não haveria propriedade privada e o Estado controlaria todos os aspectos da sociedade. Rapidamente, o bloco começou a se expandir, absorvendo novos territórios e consolidando um regime centralizado e autoritário. A ascensão ao status de potência. Com Lenin como arquiteto do regime e Joseph Stalin como o grande executor, a União Soviética passou por uma transformação radical. Stalin foi responsável por industrializar um país que antes era predominantemente agrícola, desenvolvendo setores estratégicos como o petróleo, siderurgia, mineração e até mesmo a corrida espacial. Isso colocou a URSS como uma potência industrial e militar, mas não sem um custo altíssimo. Milhões de pessoas morreram devido à repressão política e à coletivização forçada da produção, que causou crises de fome devastadoras. Mesmo assim, foi durante a Segunda Guerra Mundial que a União Soviética se consolidou como uma das grandes potências globais. Após derrotar os nazistas ao lado dos Estados Unidos, Reino Unido e França, o país se tornou peça-chave na divisão do mundo em dois blocos: o capitalista, liderado pelos americanos, e o comunista, liderado pelos soviéticos. Essa divisão ficou conhecida como Guerra Fria, um período de intensas disputas econômicas, políticas e militares entre as duas superpotências. A influência da União Soviética se estendia muito além das suas 15 repúblicas. Países como Alemanha Oriental, Polônia, Cuba, Vietnã e Angola eram aliados estratégicos que orbitavam em torno do bloco socialista. O colapso inevitável, mas a imagem de uma potência invencível, escondia problemas sérios. Nos anos 1980, a economia soviética começou a entrar em colapso. O regime não era transparente, mas era claro que a produtividade havia despencado e a população enfrentava escassez até mesmo de itens básicos. Foi nesse cenário que surgiu Mikhail Gorbachev, um líder com ideias reformistas.
Gorbachev introduziu a Perestroika, um conjunto de reformas econômicas que aproximavam o sistema soviético do capitalismo. Ele permitiu que agricultores e empresas tivessem mais liberdade para decidir o que produzir, além de legalizar negócios privados. Ao mesmo tempo, iniciou um processo de glasnost, ou transparência, que incentivava mais liberdade política e imprensa menos controlada. Embora essas mudanças fossem necessárias, elas também expuseram ainda mais as fragilidades do regime. A insatisfação popular cresceu e, em 1989, a queda do Muro de Berlim se tornou o símbolo do desmoronamento da influência soviética na Europa. Em 1991, 11 repúblicas soviéticas declararam independência e o Partido Comunista foi dissolvido. No final daquele ano, Gorbachev renunciou e a União Soviética deixou de existir, dando origem a 15 novas nações. O impacto até hoje, quase 3 décadas depois, as consequências do colapso soviético ainda são sentidas. A Rússia, maior das ex-repúblicas, continua exercendo forte influência sobre os países vizinhos, muitas vezes usando sua posição geopolítica e recursos naturais, como gás e petróleo, como ferramentas de poder. As tensões na Ucrânia e na Geórgia são exemplos claros disso. Ao mesmo tempo, o fim da URSS marcou o início de um mundo mais multilateral, onde os Estados Unidos passaram a ser a única superpotência, pelo menos por um tempo. Hoje, o legado da União Soviética ainda é debatido por historiadores, especialistas e líderes mundiais. Para uns foi o colapso de um regime opressor, para outros, a dissolução de um projeto que, embora falho, buscava a igualdade. Se você chegou até aqui, já entendeu como a União Soviética foi muito mais do que um país. Ela foi um dos pilares que moldaram o século XX e deixou marcas que o mundo ainda sente. Se inscreva no canal e continue acompanhando conteúdos como este. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.